Bom dia todo mundo, bom dia pessoal, bom dia. Deixa eu ver se tem um monte de gente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia a todos. Nossa, tem um monte. Bom dia, pessoal, bom dia. Portal. Hoje temos aí uma energia poderosa, poderosa, que está ancorando, né? Muitas frequências. Deixa eu ver. Eu estava recebendo agora de manhã algumas coisas do portal, né? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso de uma forma bem bonita. Nós estamos a cada dia dando passos em direção a deixar ir tudo que não faz mais parte das nossas vidas. E uma das coisas que nós realmente precisamos abrir mão é do julgamento. E quando eu digo julgamento, são pontos de vista mesmo que nós temos em relação às pessoas, aos lugares, a nós, a nós. Quando esses julgamentos acontecem, nós mantemos uma frequência, nós mantemos uma frequência. E essa frequência, ela não é literalmente uma unidade. Quando eu falo de julgamento, a gente acha assim, que julgamento é quando eu falo, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é má, esse lugar é horrível, essa comida é péssima, que coisa, você é chato. Não estou falando disso, não. Julgamento é simplesmente um olhar que muitas vezes você tem e que separa de você do outro. Então, nós ainda estamos na busca de lapidar essas pequenas arestas. Porque nós sabemos, o julgamento mesmo, falado, pensado, a gente já tem consciência, a gente já tem. Já. Você está julgando, mas você sabe que aquilo não é uma verdade, porque são os seus olhos que estão vendo daquela forma. Então, a gente já tem essa consciência. A gente permanece usando isso porque está confortável. Como assim, né? Eu não vou julgar ninguém nem nada. A pessoa fala comigo de qualquer jeito e eu vou falar: nossa, você está sendo grosso. Como se eu não tivesse criado aquela situação. Então, esse tipo de julgamento é simples. É simples. Literalmente é simples de nós termos consciência dele. Tudo que eu ponho meu ponto de vista, olha só, sabe? Isso sim, esses julgamentos são muito palpáveis para todo mundo. São palpáveis. E são fáceis. Por serem palpáveis, o que quer dizer isso? Eles já foram iluminados dentro de mim. Não são mais minhas sombras. São hábitos que eu permaneço fazendo. Eu olho uma pessoa, nossa, que roupa horrível. A pessoa, ela se vestiu para se sentir confortável, se sentir bonita. Isso aí é dela. E eu não honro isso, porque ela não está minha linha de gosto. Então é feia, é cafona, é fora de moda. Isso eu sei total
irrestritamente que é um julgamento. Eu já sei, porque eu não gostaria de estar naquela posição. E me sinto muito mal quando estou. Então, esse tipo de julgamento nós só mantemos para fazer parte dessa sociedade de divisão pura, só mantemos porque a gente tem preguiça de se corrigir. Literalmente. Preguiça de se corrigir. Então, assim. E as... Alguém está falando. E assumir que eu ainda julgo. Não, isso não é julgamento. Não, é simplesmente uma forma de pensar. Não, é julgamento sim, é julgamento sim. E se eu permaneço dessa forma, eu estou mantendo um hábito. E um hábito que cria dentro de mim sombra. Porque ela já não precisava mais, porque já estava clareado. Quando eu sei algo que está errado e eu permaneço fazendo, eu estou criando aquilo. Então, assim, é ir buscar essa consciência interna e falar, ó, eu estou fazendo algo ainda. Então, eu preciso mudar isso. Então, esse tipo de julgamento é fácil. É fácil de se corrigir. Dá trabalho? Claro, porque é um dia atrás do outro. É você quebrar um hábito. Então, assim, você quer luz, 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 mas continua com hábitos que não trazem luz. Então, mas é gostoso, eu tô me divertindo, eu tô indo, eu tô, não, é que, mas aí, peraí, a vida fica monótona. Então, não me pergunte se faço aquilo ou não. Percebe? Então, a sua presença divina age desse jeito. Aí você vai, eu queria tanto isso. Aí ela fala: olha, você precisa lapidar isso aqui. Não, mas espera aí, assim a vida fica monótona, né? Monótona. Como que vai ser? Como que vai ser? Então, não me pergunte. Eu, literalmente, a presença é que é amor puro, né? Mas é exatamente esse tipo de julgamento. Ela é amor puro. Você perguntou, ela respondeu. Você aceita ou não aceita? Então, esse tipo de julgamento é simples. Mas o julgamento que nós temos e que nem é expressado, nem verbalmente, nem pensamentos, mas ou emoções ou sentimentos, mas é expressado simplesmente em vibração, né? Você freia, você não flui, você freia. Então você vê algo e freia, você é como se fosse um pequeno sustinho, né? Um pequeno sustinho. Então, esse tipo de julgamento ainda existe em nós e nós não conseguimos vê-lo. E as frequências que chegam hoje são para nós olharmos, nós olharmos. Quais são os hábitos que você tem que você acha que é para você se divertir, ou porque você merece, ou seja lá o que for. E eles não estão 100% dentro da tua frequência de presença divina. Mas aí a vida não tem graça. E o que é graça divina? Percebe? Então, o que é graça divina? Alguém fez uma pergunta aqui, quando chegar um julgamento, como neutralizo ele? Bom, primeiro, você tem que estar presente. Presente. Então, é olhar e vigiar. O olhar e vigiar não é se proteger do outro, não, gente. Quem conta, né, isso são pessoas que querem que você se mantenha ali no medo. Porque quando você fala de medo, te dá audiência, né, bem? Convenhamos. Dá.
Então, vamos lá, pega aí o que está rolando no planeta, meu Deus, o que vai acontecer? Assim de audiência, beleza, beleza. Então, assim, cada um faz o que vibra. Então, este é o ponto, você tem que estar presente. Para eu estar presente, detém de energia, de disciplina, de retidão. Retidão não é dureza, perceba, não é dureza, é uma linha reta. Peraí, eu tenho que ser verdadeiro com o que é. Então, assim, eu tenho que ser verdadeiro comigo. Ok, eu preciso me manter presente. Então, que seja, coloca o celular para tocar de tantos e tantos minutos, uma em uma hora, para você começar a ter o hábito de estar presente, porque hoje a gente não tem o hábito de estar presente, tem o hábito de sair julgando. Percebe? Então, assim, pergunto, né, quantas pessoas se divertem indo para lugares, situações, hábitos, bebida, por exemplo, que te afastam de uma consciência maior. Ah, mas é para me divertir. Você não quer ficar? Isso é julgamento. Isso é um julgamento. Então, é o julgamento que nós temos de ah, não, mas espera aí, eu preciso fazer parte, ainda é um julgamento. Isso é um julgamento. Então, eu vou ser careta, né? Eu vou ser careta. Como assim eu vou sair e não beber? E como assim eu vou sair e não fumar? E como assim eu vou sair, sei lá, fazer o que os outros estão fazendo? Todo mundo vai para aquilo, eu vou ser a chata. Bom, se seus amigos te acham chata porque você tem uma verdade interior, meu bem, tu tá na faixa vibratória errada. Então, não enxergar isto precisa de uma luz específica. E essa luz chega, ela sempre existiu, mas ela ancora, começa a ancorar, essa ancoragem no planeta nesse momento. Porque ela efetivamente vai ser disseminada o ano que vem. Porque não existe essa divisão de datas, né? Mas ela já chega, essa força, é uma energia cristalina solar, vamos dizer assim, aonde você enxerga com muito mais clareza. Quando nós colocamos no lugar do outro, evitamos o julgamento. Se você está presente, para e muda, sim, te ajuda a não. Veja bem, te ajuda a não emanar o julgamento, mas o julgamento já aconteceu dentro de você. Então, essa frequência que eu estou dizendo, aquele ímpeto, sabe, tipo, essa força interna de não expressar o julgamento, ah, que feio, eu só vou expressar, sentir, pensar, depois que ele já aconteceu dentro de mim. Então, assim, existem duas partes esse julgamento. Essa frequência dentro de mim e a parte que vai expressar aquilo, seja ele pensamento, sentimento ou mesmo verbalmente. Então, esse daqui a gente freia, mas isso não quer dizer que eu não tive. Então, a partir do momento que eu já estou vibrando em julgamento, eu vou, quando eu estou presente, eu falo, opa, peraí, eu não vou expressar, eu não vou emanar, eu não vou perpetuar essa energia, mas dentro de mim ela já existe. E aí é que está o grande segredo. Como mudar isso? Então, a gente, pessoal da ordem, né, que já fez algum tipo de curso da ordem, quem não fez, temos aí dia 12/12, a ordem de Mika chegando, e que eu percebo, e que Sananda já trouxe, que vai ser uma outra oitava
para o assentamento dessa grande ordem, que na realidade, vamos lá, eles falam, não deixa de ser uma ordem. O que é uma ordem? É uma direção, ok? Ordem é uma direção. Então, essa grande ordem, a grande ordem do um, é uma direção, aonde nós temos que assentar completamente as gradientes de luz. Então, é você olhar de outra forma, nem chegar a emanar, já ser natural. Sabe? Como você bebe água? Você simplesmente pega o copo e bebe água. Você não espera estar com sede. Muitas vezes você não espera estar com sede. Naturalmente, o seu corpo, ele vai lá, ele, sabe, ele faz esse movimento. Perceba como é diferente você fazer o movimento de pegar o copo e encher e beber água, do que você esperar o seu corpo falar, quero água. Percebe? Existe sutilmente uma diferença nessa. Com a água, a gente pode também perceber, com a fome. Então, o corpo físico, ele nos ensina isso. Será que eu preciso estar com fome para ir para comer? Então, muitas pessoas têm isso. Eu preciso estar com fome para ir para comer. O que acontece? Eu como mais do que naturalmente eu comeria. Se eu tiver naturalmente seguindo a força do meu corpo, a consciência do meu corpo, o que acontece? Eu vou lá, eu como alguma coisa, eu percebo isso hoje comigo, né? Então, às vezes, eu não estou com fome. Ah, vou comer? Não estou com fome. Mas é como se por exemplo, uma fruta me chamasse a atenção. Ah, vou pegar um pedacinho e eu vou como um pedaço. Não tem fome para comer uma inteira, mas come um pedaço. E aí a próxima refeição já não vai ser, a fome não vai acontecer. É interessante isso. É uma mudança de como fazer isso que eu estou dizendo. Então, a fome pode ser um bom exemplo para nós, a sede. Então, assim, eu estou falando, eu estou com sede? Não, eu não estou com sede, mas meu corpo pede um gole d'água, então eu vou dar. Parece que fica mais fluido a fala. Mas a água também fez outros aspectos no meu corpo. Eu não precisei estar com sede para a água chegar. Então, eu não precisei entrar num julgamento na frequência da separação, porque quando ele chegou, esse ser é um ser cristalino, e é um branco, a gente chama ele, né? É uma força que mais para frente a gente vai ser autorizado de trazer algumas coisas mais específicas. Mas hoje, por esse portal, ele fala assim, nessa luz, ele chama essa luz de supremo. Então, onde tem as energias dos gradientes. Não existe divisão. Então, onde não tem divisão, o julgamento não pode se manter. Ele não se mantém. Então, se eu estou nessa frequência de luz completamente em unidade dentro de mim, é porque, assim, essa palavra unidade, ela tem um inconsciente coletivo também. E as pessoas falam, unidade, eu senti um com o meu. Não, não, não. Unidade é a luz, simplesmente, em todos os aspectos, seja em qual nível for. Então, é a mesma luz. Então, se eu tenho a luz emanada por uma vela, a luz emanada por uma lanterna, a luz emanada por um grande farol, tudo é luz. Tudo é luz. Então, se eu olho a luz, eu não vejo separação nenhuma. Nenhuma. Então, quando ele fala isso, o julgamento não pode se manter, os véus cairão naturalmente e a visão será clara. Então, hoje a gente não tem capacidade de enxergar isso. Não tem ainda não. Hoje começa a chegar a energia para que nós possamos enxergar isso. Enxergar tudo
em unidade, seja qual for. E perceber claramente para onde a luz vai. Então, eu não vou ter julgamento. Eu preciso ir na presença divina e perceber, eu vou ou não vou. Eu simplesmente, o fluxo me leva, a luz me leva, né? Então, assim, é um processo que está acontecendo comigo há alguns meses, né? Depois de algumas iniciações, de mudanças dentro de mim, para que essa luz ancore. Então, eu posso dizer a minha experiência, fica interessante. É um processo de você simplesmente estar. Por exemplo, ontem uma amiga me mandou uma mensagem, a avó dela estava fazendo uma passagem, né? Estava fazendo naqueles momentos, e, foi interessante, porque eu percebia claramente essa energia, essa leveza, sabe? É diferente, gente, é muito diferente. Então, assim, é algo que está assentando, está chegando, está chegando. Daqui a pouco vocês vão ver algumas energias chegarem mais palpavelmente. E esse portal, ele se abre para isso, né? Ele se abre para isso. É óbvio que quando eu falo algo aqui, eu estou materializando isso numa frequência, né? Então, eu sei que vão surgir formas, pensamentos disso. Então, as pessoas vão definir o que é isso, o que não é, e aí segue um espectro, né? Um espectro, eles chamam muito de espectro de luz. Então, segue ali. Então, o que é uma gradiente? É isso, e vou seguir o espectro de luz. Ok, cada um faz o. Tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Então, é muito importante nós entendermos o que esse portal 1111 ele traz. Ele traz os aspectos de luz que vão, literalmente, já estão ancorando no planeta e nos convidando ao grande um. Ao grande um. Eu percebi que durante todo esse ano, então, desde o ano passado, quando a Ordem Estelar chegou, começou a falar de unidade, né? Então, quando a Ordem Dévica esse ano chegou, ela falava assim, unidade é a palavra de ordem e da ordem, unidade é a palavra de ordem e da ordem. Então, assim, aquilo era para aquele curso? Não, aquilo era uma consciência para chegar no planeta. Então, foi chegando. Então, eu tenho que. Então, é fácil de eu me ver em unidade com o reino dévico. É fácil. Porque o reino dévico, gente, é luz pura. É luz pura. Você vê um animalzinho, você vê uma plantinha, é luz pura. Mas quando eu chego no humano, né? O humano, ele faz escolhas. Então, eu entro em julgamento. Eu entro em julgamento. E aí que está o ponto, né? Hoje chega a luz para nos, literalmente, transformar e nós não vermos mais divisão em quem quer que seja. Em quem quer que seja. Olhar no ser humano, não importa o que ele esteja escolhendo, de uma forma tanto quanto eu olho uma rosa e a beleza que ela emana. Então, é mudar, gente, literalmente, todos, sem exceção, todos os aspectos que a queda de consciência trouxe para o planeta. Então, essa força, ela traz para nós, mais uma vez, a Era de Ouro. A Era de Ouro. E essa Era de Ouro vai começar em cada um de nós. Cada um de nós. Toda e qualquer coisa que chega no teu corpo e detém o seu corpo, faz com que seu corpo tenha que engolir na marra aquilo, não é um. Não é um.
Então, vai começar nas nossas escolhas mais sutis. Bebo água, não bebo água, como isso, não como isso, bebo algo, álcool. Nosso corpo produz isso. Nosso corpo precisa disso. Não, é a mente que faz a escolha. É a mente que faz a escolha, não foi o coração. E aí começa. E eu tô falando isso porque a gente tá aí, né? Chega as épocas de encontros, né? Encontros, amigos. Eu lembro quando eu fui uma pessoa que, nossa, adorava uma cerveja, saía, bebia há muitos anos. E comecei a perceber que eu me divertia muito mais quando eu estava sem absolutamente nenhum tipo de álcool no corpo, porque era muito interessante. Era muito interessante, porque eu conseguia ver tudo, curtir do início ao fim, completamente consciente, né? Então, e aí, simplesmente, não existia vício, né? Porque isso é um vício. Ah, não sou viciada. Só eu tenho que sair, eu tenho que beber, eu tenho que sair, eu tenho que fumar, eu tenho que sair, eu tenho que estar maravilhosa para o outro olhar. Isto é vício, isso é um hábito que não é positivo para o seu corpo. Você tem que fazer as coisas para você, para a sua essência. E então é uma separação. Aqui eu sou e aqui eu sou e aqui eu sou separação. 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 Então, onde há separação, há julgamento. E julgamento nasce de separação. Simples assim. Julgamento nasce da separação. Então, esse é um ponto a ser olhado. Hoje, esse portal, ele traz você, o espelho da sua essência. Você verdadeiramente é o espelho da sua essência? Sua essência, tudo que ela vibra, você consegue pôr isso aqui na sua vida aqui. Essa semana, duas últimas semanas, eu passei assim, de abrir armário, eu me divirto quando eu estou nas minhas mudanças, né? Eles falam para mim, relaxa, relaxa, porque eu passo pelas iniciações, já foram 4 com esse reino. E aí, isso precisa ser externado de alguma forma, né? Então, aí eu percebo que eu externo na minha casa, e é muito interessante. Aí, uma mudança de olhar o armário e perceber fluxo. Está fluindo aqui dentro? Agora virou fluxo. Então, eu abro e tem que estar fluindo lá dentro. Abro e tem que estar fluindo lá dentro. Peraí, não está fluindo. Coisa assim, como armazena a xícara, copo, tem que estar fluindo. Tem que ser fácil sair e entrada. Sair, entrar e sair. Então, eu estou nessa frequência e percebo claramente que eu estou materializando isso dentro dos armários da minha casa. É muito interessante. Quando você começa a mudar internamente, naturalmente o fluxo começa a acontecer nesse sentido. E assim, de você estar fazendo algo por exemplo, fazer meu café da manhã, abrir o armário, o fluxo não está aqui dentro. Por quê? Porque eu tenho que tirar um negócio para pegar outro de baixo. Não, peraí, não é assim que funciona. Eu não preciso desse movimento para tirar uma coisa para pegar um de baixo. Peraí, tem algo aqui. Então, o que eu materializo fora, está dentro de mim. Então, se eu estou necessitada de ter uma roupa nova para sair, porque senão eu não vou me sentir bonita, tem alguma coisa aqui. Se eu preciso tomar um copo de alguma coisa para eu me sentir bonita, tem alguma coisa aí. Se eu preciso ir lá, agora eu vou pegar pesado com alguns, e ter que fazer o uso de algo para eu me sentir conectado, tem algo aí.
Aí, você já é. E eu vou contar o seguinte, uma das coisas que eles me ensinam e o Reino Dévico fala isso, né? Você pode ter a luz, e outro dia eu vi uma pessoa falando disso, falei, que nem diz o bonequinho de um curso que eu falo, ele fala assim, quando eu acerto as respostas. É muito interessante. Peraí, tem algo aqui. Quando eu posso ter uma frequência a partir do momento que eu simplesmente me uno a ela. Então, olha que é muito forte isso. Então, aqui nós temos luz. E essa luz está em mim também. Mas não tem. Hoje tem uma divisão. Hoje tem uma divisão. Mas conforme eu vou elevando, não tem mais essa divisão. Seja lá o que for. De uma planta, seja lá o que for. Esse é o segredo. Então, essa frequência que chega é uma frequência que vai nos literalmente reensinar o que fazíamos e vivíamos nas eras de ouro. E como é o grande despertar, né? Que começou lá em 89, de você começar a olhar e falar, nossa, eu posso isso, nossa, eu posso isso. E gradativamente fomos mudando. Então, de 89 até agora, se você olhar o início e como estamos agora, um grande salto. Então, não precisa pensar no tempo, simplesmente tem que dar o primeiro passo. É muito interessante, agora sinto necessidade enorme de mudar as cores das paredes da minha casa, que estão todas brancas, e o verde foi a cor escolhida. Legal. Então, assim, é muito interessante quando você percebe que precisa externar algo, né? Então, assim, faça isso, faça. E sem dureza, né? Sem dureza. Então, assim, peraí. Deixa o fluxo ir acontecendo, deixa o fluxo ir acontecendo. Então, o processo de hoje desse portal é trazer-nos isso. Então, vai ser a primeira vez que essa energia chega através de mim. Ela vai ser assentada materialmente no dia 2/2, numa cidade do Brasil, que pediram para eu ir. E no Brasil, dessa vez, muito lindo, né? E eu falei, uau, tinha que ser. Então, vai ser assentada, porque ali tem um grande manancial de força, então vamos fazer esse movimento acontecer. Então, mas antes disso, a ordem chega, como sempre, assim, né? A ordem chega para robusta, né? Ele diz, Melquisedeque diz que as pessoas das ordens são grandes assentadores. E claro que vão ser os primeiros a olharem para isso, né? A ouvirem e perceberem e se lapidarem, né? Precisam, inclusive, porque fica mais fácil, vai ficar mais fácil para cada um. Então, assim, esse portal ele chega com essas frequências, essa nova terra, né? Ela já chegou. Então, nós vamos enxergar mais claramente divisão? Infelizmente, sim, porque o homem ele tem o livre-arbítrio de escolha. Então, você vai continuar percebendo pessoas fazendo escolhas de separação. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais elas fazem essas escolhas, eu estou vendo por algumas que eu conheço, quanto mais elas fazem essas escolhas, mais elas percebem a unidade, sabe? Então, é interessante, assim, tipo, vou fazer isso, bum, aí não dá certo, e dá 2 passos para trás. E é muito legal isso, né? Não que você entre no julgamento e falar, viu, avisei, não, simplesmente
né? É o tempo de cada um, assim como o nosso tempo acontece também no momento certo e nos ancoramentos certos, né? De frequência. Não tem como você ancorar algo se teu corpo não está pronto. Não tem como. E aí que está o grande segredo. Quando você começa a perceber que você não está pronto, é o momento de buscar coisas para os ajustes, né? Os ajustes. Então, eu percebo, por exemplo, que muitas pessoas não escolhem uma ordem porque tem, sei lá, não escolhem, mas escolhem a magia dévica. Então, a magia dévica, eu percebi que ela é muito mais dura do que a própria ordem. Ela traz mudanças enormes, enormes, né? Hoje começa um grupo lindo e numa força de um portal. Ontem, antes de ontem, eu recebi uma mensagem de uma menina falando assim, por que só acontece em portais, né? Porque exatamente isso. Por que chegando? É um fluxo, é como um rio que chega. Então, se você entrar nesse rio, você tem a facilidade de pegar a força do rio e caminhar. Né? Por isso que muitas pessoas seguem, vamos supor, estão perdidas, elas seguem o rio, elas vão de acordo com o rio. O rio desce, o rio vai para um outro rio maior, um rio maior vai para o mar. Então, é uma forma de você achar uma saída. O fluxo sempre te leva para uma saída. As pessoas precisam olhar para isso, né? O fluxo sempre leva você para uma saída. Como o sol sempre te leva de leste para oeste. Não tem exceção, gente. Não tem exceção. Então, esse é o ponto. As pessoas olham para isso e seguem esse fluxo. Então, quando falamos da natureza, falamos da ordem dévica, da magia dévica, nós trazemos isso, trazemos isso. E é tão lindo, né, o fluxo acontecendo. Eles, tudo no momento certo, tudo no momento certo. Quanto mais sozinho eu me vejo, mais perto do todo eu me vejo. É como falam, e eu nunca ouvi falar isso. Quanto mais sozinho eu me vejo, mais perto de todo eu me vejo. Eu acho isso um julgamento, desculpa, não sei nem quem falou isso, mas eu. Então, assim, primeiro, eu escolho estar sozinho. Por que escolhe? Porque você pode estar numa multidão e uma coisa. Ai, eu sou muito radical com algumas coisas, gente. Eu percebo que tem muito julgamento em falas, em ditados, tá? Não estou julgando isso, mas eu percebo isso, né? Quanto mais sozinho, quer dizer, eu preciso estar sozinho para estar na unidade, percebe? Então, eu preciso estar na luz para estar na unidade. Preciso estar na luz, acessar mais e mais e mais e mais luz. Então, ter os hábitos guiados pela luz que eu já porto, que é a minha essência. Lúcia, o portal é forte em energias positivas e energias negativas também chegam por este portal? Aí eu vou te perguntar, que é energia negativa, filha? Não existe energia negativa, meu amor. Existe a condução de uma frequência pela intenção de alguém ou de um ser, que todos somos seres, certo? Então, encarnado ou desencarnado, continuamos sendo seres. Então, toda energia que eu pego, eu uso do jeito que eu quiser. Energia, esse é o convite da ordem. Este é o convite, exatamente o convite da ordem de Micá. A ordem de Micá chega dia 12/12 e esse é o convite. Tudo vem de uma mesma fonte. Tudo! Não existe separação. A fonte, o vazio, se manifesta de todas as formas. Se manifesta de todas as formas.
Quem vê beleza em sombra se conecta com essa e perpetua ela. Não existe energia negativa. Não existe, não existe. Nem fisicamente existe. Sim, a condução de uma frequência. Então, você pega uma energia e transforma ela em energia negativa através da minha vontade. Então, assim, esse é o ponto. Quando vem da fonte, só existe uma frequência, que é o que eles chamam de espectro supremo. Espectro supremo. Pum. Agora, chega em mim, eu vou usar, eu vou sair, eu vou beber, Estou usando minha energia? Estou criando luz para o meu corpo? Não. Então, eu estou negativando ela? Sim. E vou ter que pagar, pagar no sentido, vou ter que lavar essa roupa suja? Sim. Não existe, gente. O que é um portal? Vamos entender. Um portal é simplesmente uma porta, né? Um alinhamento. Sabe, eu gosto de ter essa imagem. Lembra quando vê crianças, hoje nem brinco assim, mas a gente brincava, você fala algo no ouvido de outro, e aí aquela pessoa, telefone sem fio, que chamava. Adorava, já adolescente a gente brincava, porque é difícil chegar a mesma palavra lá no final. Você fala aqui, abelha, isso fala rápido e vai passando, às vezes não chega a abelha lá no final, não chega. Então, este é o ponto, né? O passar chega distorcido lá. Exatamente. A força que chega do portal é essa, inata, na frequência que ela foi criada. O que é, né? Que nem é criada, simplesmente se manifesta ali. E aí, quando chega lá, está completamente distorcido. É assim as verdades com V minúsculo, né? O V minúsculo. Então, para mim, é algo que eu vou mudar um pouco para trazer. Então, a minha liberdade, eu posso fazer isso. Então, eu faço, eu aconteço, mas, entre aspas, aqui eu posso dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho. Então, portal nada mais é do que um alinhamento, é a chegada. Então, essa passagem aqui. Então, hoje você vai ver um monte de coisas, um monte de pessoas recebendo um monte de tipo de frequência, né? Inclusive medo. Inclusive medo. Ela faz parte da essência dessa força suprema? Não. Medo? Não, isso é criação humana. Medo é criação humana. Então é isso, gente. Então eu vou convidar vocês a fechar seus olhos. Vamos receber essa energia. Ai, meu Deus, o que vai trazer? O que vai ser? Deixa a sua mente, convida ela a receber. É uma frequência de luz que vem. Você tem uns aspectos cristalinos dentro de nós, todos nós temos. Precisamos aumentar isso. Algumas iniciações podem acelerar isso, mas de todo jeito elas estão presentes, né? Então, assim, temos frequências cristalinas dentro do corpo, a nível de silício, a nível de alguns minerais. Então, eles ancoram frequências cristalinas ali e podem ajudar algumas pessoas têm mais, outras. Essa luz, ela vai acessar isso, é como se fosse um cristal, quando ela recebe a luz, ela vai trazer um gradiente, literalmente, né? Então, assim, vocês não viram o tanto que tem aqui. Então, exatamente quando
insere, ele vai fazer a refração. Então, essas forças cristalinas, elas estão presentes dentro de nós. Por menor que seja um cristal, ela vai sempre fazer, deixa eu pegar um tiquinho aqui, um pequenininho. Então, por menor que seja, ela sempre faz a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. A luz, não falamos de volume, hoje nós falamos de volume, mas quando falamos em gradientes, não falamos de volume. Por isso que é interessante, porque volume, dimensão, isso, dimensão, 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 isso são volumes, isso é a mente que quer quantificar, mas luz é um. Então, é um convite, né, para os nossos corpos fazerem, a começarem a relembrar como era lá atrás, né, lá nas eras de ouro. Então, vamos lá, gente? Convidar vocês, seguir aqui os passos que eles me deram para eu trazer pela primeira vez. Ok. As orientações aqui. Ui. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos. Ok. Feche seus olhos. Inspira. Lembra-se que o ar é um elemento que porta luz, como todos os elementos. E mais próximo da luz, porque a densidade dele é menor, né? Então, inspira, deixa o ar entrando, deixa o ar fazendo o ambiente se preparar para o que você vai receber. Inspira, sinta seus pés no chão, deixa as energias trocarem com o planeta. Então, inspira. E ao expirar, lembra dos seus pés, lembra que você está sobre a terra, então é um entra e um sair, o entrar e um sair. Não precisamos reter absolutamente nada, 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 nada. Como um rio descendo, a energia da água, ela vai descer. Então você pega a quantidade que você precisa do seu corpo ali naquele momento. O seu corpo sabe a quantidade, então inspira todo montante que sobrou, entre aspas, simplesmente vai sair, porque nós fazemos parte do fluxo. Então, não colocar divisão mais em inspiração e expiração, mas simplesmente fazer parte do fluxo. Então, inspira, expira, inspira e expira, entre a luz, sai luz, entre a luz, sai luz, sem macular nenhum tipo, nenhuma frequência. Mas eu estou liberando tensões, preocupações, sim, também são luz, e tá tudo certo, gente. Tudo é luz, tudo é energia, tudo, sem exceção. Nós fazemos parte dessa frequência e simplesmente fique aí, consciente, sinta seu corpo, sinta o peso sobre a cadeira. Vamos inspirar e nos conectar com a força de luz maior que portamos, esse núcleo que é a nossa essência. E através dessa luz, nos conectamos com todos os seres
de luz, igual ou superior, sem divisão, simplesmente um, essa força desse portal. E vamos receber então. Assim como passa pelo cristal e a luz se multiplica em várias e várias frequências coloridas, cada uma delas representa qualidades divinas. Essa luz também faz com que toda a energia em você que você já porta fique visível, fique visível. A luz, ela não é visível, mas a partir do momento que ela passa por essa força cristalina que nós portamos, ela se torna visível aos nossos olhos. É um convite ao cristalino dos nossos olhos. Perceba, deixa que essas energias cheguem e façam o que elas sabem fazer. Uma rede de luz que está em tudo, principalmente nos elementos que compõem o planeta. Inspira, solta o ar. Mais uma vez, inspira profundamente, solta o ar.
Inspira, solta o ar. Assim como as estrelas, nós também portamos luz. Diferente dos planetas que precisam de uma estrela para iluminá-lo. Um planeta no cosmos nós não enxergamos, só a luz de uma estrela que vai inserir, que vai iluminá-lo. Mas as estrelas não, são pequenos sóis. Nós também portamos esta luz. E essa frequência que chega, ela ilumina essa força estelar. Não rótulos de seres, de onde viemos, não. Essa característica que nós portamos. Naturalmente, o corpo vai lembrando disso, de como é ser a estrela. Também não estou falando de estelar, de onde veio. A estrela, o portador da luz. Inspira. Esse portal traz o convite para que possamos honrar a luz que já portamos. Inspira. Essas frequências ficam, não é algo que chega e para. Simplesmente nós podemos receber essas frequências, ter consciência delas faz com que nós a recebamos
respirando. Mas o assentamento dela precisa ser essa lapidação em nós. Ela vai mostrando aonde precisamos nos lapidar. Então, vamos respirando, simplesmente expressando nossa gratidão de quem somos e de tudo que fazemos parte. Quando agradecemos o outro, estamos em separação. Então, quando agradecemos a luz que fazemos parte, estamos literalmente envolvendo e abrangendo tudo e todos. Reconhecendo essa unidade. Esse é o convite que esse portal traz. Espero que esse convite faça grandes influências, né, em suas escolhas. Esse é o grande processo de cada um, né? Então, gratidão a cada um que está aqui, gratidão a todos que fazem parte desse grande um, todos nós, a toda a luz que cada um aqui porta, e não é melhor e maior que o outro. Todos portamos essa luz, todos portamos essa força. Agora é só reconhecer. Esse que é o convite. Então, gratidão aos que aceitaram o convite de hoje. A gente vai estar junto nessa nova turma da Magia Dévica. E essa semana a gente começa esse trabalho com a Grande Ordem de Micá, que ela traz os conhecimentos, aí conhecimentos de que tudo é um mesmo, tudo vem da mesma fonte, sem distinção. Matéria e espírito, vou trazer algumas imagens, eu acho que vai ser bem legal. Vi hoje que essa plataforma aqui tem umas ferramentas novas que estavam divulgando aqui, eu até deixei separado para eu estudar depois. Então, acho que a gente vai ter como eu digo para o meu time, umas mirabolâncias aí, umas parafernália, adoro falar assim, parafernália, sabe? Coisas novas que podem contribuir visualmente na live, né? E eu percebo que, para mim, é muito importante, eu sou muito visual, quando eu vejo alguém fazendo algo, por exemplo, uma receita, eu não preciso eu consigo duplicar aquilo. Então, para mim, e eu entendo que para muitos também, essa visualização de imagens pode acrescentar bastante. Então é isso, pessoal. Gratidão a você que está aqui. Seja bem-vindo a essa grande força do Supremo Um. E se abra para receber, consciência nova, sem julgamentos, sem determinações, sem isso é isso, sabe? Quanto mais nós concluímos, mais a gente se fecha. Gratidão a todos. Inclusive, agora estamos falando assim, concluir que isso é um erro ou acerto. Simplesmente é algo que vem e você faz. Percebe? Gratidão, gente. Amanhã a gente está aqui. Amanhã começa, então, essa jornada dentro da Ordem de Micá, trazendo os conhecimentos dessa ordem que traz a força crística de uma forma muito mais palpável, porque muitos não têm o conhecimento do que é essa germinação, né? Ainda está nessa energia de separação. Por isso que eu percebi, para falar e ancorar essa força do um, realmente
Micá chega, né, como um presente nesse momento, a força, porque aí você vai estar e chega nesse momento que os portais do subterrâneo estão abertos e que nós podemos literalmente envolver em luz todos os seres que possam estar escolhendo ainda não estar nessa luz suprema. Então, gratidão, pessoal. Amanhã a gente está aqui. Gratidão por você me seguir, gratidão aos membros. Estou já preparando material para a nossa próxima aula. Vamos falar sobre essa energia de fluxo dentro da nossa casa, que é muito importante. E é muito fácil, porque às vezes você tem a dificuldade de achar esse fluxo interno, e quando você começa a mudar algumas coisas dentro, no externo, ela começa a se mostrar dentro do interno. Então, esse é o caminho que eu sigo, e é muito palpável para mim, de perceber que quantas coisas novas chegam em mim quando eu vou e faço algumas reparações, ajustes no fluir do ambiente externo. E nessa nova oitava que se abre, né, a partir desse portal. Namaskar, pessoal.